Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a cirurgia minimamente invasiva da coluna. Nosso convidado é o Dr. Rafael Barreto, que é ortopedista especialista em coluna. Dr. Rafael, obrigado pela sua participação no CBN Saúde desta semana. E para a gente começar a série de entrevistas desta semana, doutor, a cirurgia minimamente invasiva é uma realidade hoje no Brasil. E o que é a cirurgia minimamente invasiva da coluna, doutor? Ô Flávio, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, Flávio, a cirurgia minimamente invasiva hoje, ela é uma realidade, né? E ela é uma evolução da história natural da medicina. Então, todas as áreas houveram essa evolução, desde a cirurgia abdominal, que a gente tem a videolaparoscopia hoje em dia, as cirurgias de joelho, quadril, ombro também a gente faz por vídeo, a coluna também chegou nesse patamar. E a cirurgia minimamente invasiva na coluna, ela não necessariamente ela vai ter um corte pequeno. A grande chave desse tipo de procedimento é que o dano ao tecido ele é menor. Você pode até ter uma cicatriz grande na pele, mas internamente o dano no músculo, nos ligamentos, nas articulações, ele é muito menor. Isso leva a uma recuperação mais precoce e um menor risco de degeneração desse segmento que foi tratado. Tá certo. Então, dentro desse procedimento, a recuperação do paciente é bem mais rápida. Com certeza, né? Dependendo do tipo de procedimento que se faz, ele é ambulatorial. Então, o paciente chega no hospital, por exemplo, uma endoscopia de coluna para uma hérnia de disco, você faz ela no período da manhã, no período da tarde o paciente tem alta. Procedimentos minimamente invasivos para tratamento de dor crônica, que são bloqueios, infiltrações ou radiofrequência, dentre outros, também são procedimentos ambulatoriais. E as cirurgias maiores, como as artrodeses, são as fusões entre as vértebras para tratar algum processo degenerativo, infeccioso, tumoral ou até uma fratura, o tempo de internação, né, e a morbidade do procedimento ele diminui muito. Então, diminui o risco de você ir para a UTI, diminui o risco de você ter uma transfusão de sangue. Então, acaba tendo uma alta aí pelo menos de 50% mais rápida do que se esperaria numa cirurgia convencional. Doutor Rafael, ontem o senhor falou sobre as vantagens da cirurgia minimamente invasiva da coluna. Mas qual é o segredo para o sucesso deste procedimento, doutor? O segredo, Flávio, na verdade é a indicação, né? É você determinar se aquele paciente ele tem uma doença que pode ser tratável com um método minimamente invasivo. Esse é o grande segredo. Então, a indicação do procedimento é a chave do sucesso. E para que tipo de doença da coluna, doutor, a cirurgia minimamente invasiva é indicada? Ela, na verdade, ela pode ser indicada para todas as patologias da coluna. Porém, nem todas as pessoas elas estão aptas a realizar esse procedimento. Então, vai ter que ser avaliado caso a caso. Tá? Mas todas as doenças, desde doença degenerativa, infecção, trauma, tumor, todos esses fatores podem ser tratados pela cirurgia minimamente invasiva. Aquela famosa doença, né, da coluna conhecida como bico de papagaio, também pode ser tratada através da cirurgia minimamente invasiva? Também, mas o bico de papagaio é um termo leigo, né, para o envelhecimento natural da nossa coluna. Tem uma colega fisioterapeuta, Bruna, que ela sempre fala isso, né, que a nossa coluna ela envelhece como a gente, só que a gente não enxerga. Então a nossa ruga aparece, o cabelo branco, a queda de cabelo e a coluna também envelhece. E um dos sinais desse envelhecimento é o bico de papagaio. Então isso é um envelhecimento natural, que na grande maioria das pessoas ele não vai ser sintomático, não vai ser a causa da dor em si. Tem que ter algum outro fator. Ele não vai causar dor? Normalmente não. Normalmente não. Se você Como podemos definir o bico de papagaio, doutor? O bico de papagaio, na verdade, é o que a gente chama, no termo médico, osteófito. Né? É um aumento, né, da superfície óssea para estabilizar um segmento que está começando a ter um excesso de movimento. Isso tem no joelho, isso tem no quadril, tem em outras articulações também. Na coluna, pelo formato característico na radiografia principalmente, a gente fala que parece um bico de papagaio ou de periquito, depende do tamanho dele. Então, mas já ouvi muita gente reclamando dessa dor. Né? Sim, com certeza, bem frequente. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a cirurgia minimamente invasiva. O nosso convidado da semana é o Dr. Rafael Barreto, que é ortopedista especialista em coluna. Dr. Rafael, ontem nós falamos sobre a cirurgia minimamente invasiva para o tratamento de um dos problemas mais comuns, né, que é o bico de papagaio. Esse procedimento, doutor, ele pode ser feito também em um outro problema de coluna bastante comum, que é a hérnia de disco? Sem dúvida, né? A hérnia de disco ela é uma das principais indicações para cirurgia menos invasiva. Então, a gente tem procedimentos percutâneos, né? Dependendo do tipo de hérnia, porque a gente tem
uma classificação para a hérnia de disco, né? Então, dependendo dessa classificação, você tem uma indicação de procedimento. Um deles são as dissectomias percutâneas, a radiofrequência para as hérnias protrusas. Nas hérnias extrusas, que houve uma fragmentação do disco, que soltou um pedaço realmente do disco e há uma compressão grande da raiz ou da medula, você pode usar a endoscopia de coluna, que é um tratamento também fantástico com vídeo, que você enxerga o fragmento, retira aquele fragmento e de forma ambulatorial, sem sangramento e nem sem nenhuma morbidade para a musculatura, que é a principal estrutura estabilizadora da nossa lombar. Doutor, visualizando, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, na verdade, o disco intervertebral, ele é uma estrutura que ele absorve e distribui a carga ali na coluna. É aquele anelzinho que fica entre as vértebras. A parte externa desse anel, ele é bem rígido, é mais fibroso, e a parte interna, ele é um gel. Quando você tem uma alteração degenerativa pelo envelhecimento natural, como a gente conversou, normalmente vão se formando pequenas rachaduras dentro desse disco. E essas rachaduras, elas podem se estender até a superfície dele, causando um trajeto para que aquele gel ele saia. E isso gera uma irritação muito grande no tecido nervoso, gerando a famosa ciática, na grande maioria das vezes, que é uma das principais reclamações dos pacientes com hérnia de disco. Obrigado, doutor Rafael. Amanhã nós voltaremos com mais informações. A entrevista com o especialista em colunas você pode conferir novamente no portal cbncampinas.com.br. Flávio Botelho para o CBN Saúde. Doutor Rafael, uma das grandes preocupações dos pacientes é o risco de sequela com uma cirurgia na coluna. Esse risco é real, doutor? Não, Flávio, hoje em dia a cirurgia da coluna é muito segura, né? Mas como a gente conversou já, a indicação é a principal chave do sucesso e de você diminuir o risco de alguma complicação. As complicações neurológicas, é claro, elas geram mais ansiedade, né? Mais temor em relação à cirurgia da coluna e se tem um mito em relação a isso também. Mas na grande maioria das vezes, o risco de lesão neurológica ele é muito pequeno, chegando a ser menor que 1%. Isso vai depender, claro, da doença que você vai tratar, né? Mas, em geral, a cirurgia ela é muito segura e pelas técnicas hoje a gente consegue tratar o processo degenerativo ou infeccioso ou tumoral da coluna, protegendo bem esse sistema nervoso e normalmente não acarreta nenhuma sequela. E a cirurgia, doutora, como que ela é feita? É necessário anestesia geral, por exemplo, ou não? Vai depender do procedimento, né? Hoje em dia, a grande maioria dos procedimentos minimamente invasivos para tratamento de dor crônica, eles são feitos ou com anestesia local ou com sedação associada, né? As cirurgias de maior complexidade para fazer uma fusão ou dependendo do tipo de hérnia que você vai fazer uma abordagem endoscópica, por conforto, né, do paciente, vale a pena a gente fazer sempre uma associação de anestesia geral, mais por conforto. Mas são procedimentos que são passíveis de serem realizados com sedação e anestesia local, na grande maioria dos casos. Doutor Rafael, no começo da semana o senhor citou que a cirurgia minimamente invasiva da coluna pode ser feita também no caso de tumores. Tanto tumores benignos como malignos, doutor? Sim, em ambos os casos. A coluna nos tumores malignos ela é o principal sítio de metástase. Então, dependendo da lesão, da extensão dessa lesão, se ela é uma lesão única ou não, ela pode ser até curativa, né, essa cirurgia. Então, você pode fazer uma ressecção desse tumor e gerar a resolução do problema do paciente. Mas naqueles casos em que não há, né, essa chance de cura, para melhorar a qualidade de vida, tirar a dor do paciente, melhorar um quadro neurológico que já está instalado por uma compressão, uma irritação dos nervos relacionados a esse tumor, a gente faz procedimentos percutâneos. São procedimentos com pequena morbidade, com pequeno sangramento, ambulatorial. É um paciente que normalmente já é um paciente debilitado por conta da doença. Às vezes ele já está em um ciclo de quimioterapia, então a imunidade está muito baixa, o risco de infecção sempre aumenta muito. E essas técnicas minimamente invasivas, elas ajudam muito na diminuição dessas complicações. Ou seja, na qualidade de vida do paciente. Sem dúvida. Esse aí é o principal fator da cirurgia minimamente invasiva, principalmente nesses pacientes aí com doença grave e pacientes debilitados. Doutor Rafael, quais são as vantagens da cirurgia endoscópica da coluna e quando comparada com a cirurgia convencional? Bom, a cirurgia endoscópica ela tem uma grande vantagem que ela não danifica a musculatura estabilizadora da coluna. Ela é uma videoendoscopia, então você entra com um fio guia e alguns dilatadores que eles não rompem o músculo, eles afastam as fibras musculares, né? Então você tem menos dano tecidual e você vai atuar diretamente no problema, é um alvo, a gente tem um alvo a ser tratado que, por exemplo, uma hérnia de disco. Então você vai diretamente naquele alvo para quê? Para não danificar os ligamentos, não danificar as articulações. Então, na hora que você retira esse equipamento, essa musculatura que foi dilatada, ela se fecha.
baixa, ela não tem uma perda de função. Isso diminui muito o risco de sobrecarga nos outros discos, nas outras articulações e nas vértebras da coluna. Porque o grande problema da cirurgia da coluna é que hoje ainda nós não temos técnicas que previnam a progressão da doença. Então, você tratou um disco, o vizinho dele, acima ou abaixo, ele pode gastar e pode necessitar de tratamento também no futuro. E essas técnicas, elas diminuem essa chance de descompensação. E no que consiste, doutor, a técnica do acesso lateral? O acesso lateral é uma técnica fantástica, né, para tratamento de tumores, fraturas e doenças degenerativas, escolioses degenerativas principalmente, né, em que você faz um acesso pelo retroperitônio, um acesso lateral à coluna. Então você não danifica nenhuma estrutura posterior, né, você faz um acesso diretamente na região do disco intervertebral, você faz esse tratamento local ali e, se for necessário, você faz uma complementação posterior percutânea, com parafusos através de pequenos furos nas costas. Isso não danifica a nossa musculatura e, se precisar um procedimento futuro, como eu expliquei anteriormente, não vai ter nenhuma alteração da anatomia local. Tá certo. E é feito enxerto, doutor? O disco ele é retirado? Sim, o disco ele é retirado e no lugar dele a gente coloca um implante que ele ajuda a restabelecer o alinhamento natural da coluna. Dentro desse implante vai um enxerto, que pode ser um enxerto do próprio paciente, né, ou um enxerto sintético que ajuda na fusão dessas vértebras. Obrigado, doutor Rafael Barreto, pela sua participação no CBN Saúde desta semana e até uma próxima ocasião. Obrigado, Flávio. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E lembrando, todas as entrevistas com o doutor Rafael Barreto, ortopedista especialista em coluna, podem ser consultadas novamente no portal cbncampinas.com.br, no link Colunas, que fica bem no alto da página. Um bom final de semana a todos e até semana que vem com um novo assunto. Flávio